Olá a todos, sou Felipe Teodoro, médico psiquiatra. Vou falar hoje para vocês sobre uma queixa muito comum na população geral, que é a dificuldade de concentração, também chamada de déficit de atenção por algumas pessoas. Então, a dificuldade de concentração basicamente é uma dificuldade de se manter focado por muito tempo em uma mesma atividade que geralmente tem uma característica de ser um pouco monótona. As pessoas, quando precisam se dedicar a uma atividade desse tipo, começam a se dispersar ou com pensamentos ou com outros estímulos ambientais, como barulhos externos, como barulhos de outras pessoas que estão no ambiente, barulhos de ar-condicionado, barulho que vem de fora. Então, quando acontecem essas dispersões, as pessoas não conseguem dar continuidade e concluir aquela atividade que estão realizando. O déficit de concentração ou dificuldade de concentração tem diversas causas que precisam ser identificadas para poder serem corretamente tratadas. E a principal causa, ou as principais causas de dificuldade de concentração na nossa sociedade moderna são causas ambientais. A primeira delas que eu posso citar é o uso inadequado e excessivo das telas. Então, o uso do telefone celular, por exemplo, tanto por tempo prolongado, durante várias horas por dia, como também o uso inadequado, utilizando, por exemplo, redes sociais que se utilizam de vídeos curtos, então vários vídeos seguidos que têm uma curta duração, eles podem fragmentar a atenção. E aí, quando a pessoa precisa se dedicar a uma outra atividade de maior duração, vai ter muita dificuldade. O uso, por exemplo, também de redes sociais, de escutar áudios ou de assistir vídeos no modo acelerado, é um outro fator bem importante. O uso do telefone celular em momentos inadequados, como, por exemplo, deambulando no elevador, durante as refeições, enquanto está dirigindo, ou parado no sinal. Então são fatores que deixam a mente sempre muito acelerada, muito ligada para estímulos que são muito dinâmicos, e quando a pessoa precisa se concentrar num estímulo mais monótono, vai ter muita dificuldade. Outro fator também relacionado a telas e a eletrônicos é o uso excessivo de jogos eletrônicos, que isso envolve tanto os adultos, aqueles joguinhos de celular, que são utilizados inicialmente para passar o tempo, mas que depois passam a ocupar boa parte do tempo cotidiano dos adultos, e também as crianças que fazem uso de jogos eletrônicos em excesso, aqueles jogos de computador, jogos de videogame, em que eles passam várias horas ali jogando tanto online como jogando sozinhos mesmo. Então, são estímulos também muito dinâmicos que prendem muita atenção, e quando a pessoa precisa se dedicar a um outro estímulo menos dinâmico, vai ter muita dificuldade. Outros fatores ambientais também são muito responsáveis por dificuldades de concentração. Que problemas ambientais são esses? Uma primeira é uma hiperestimulação ambiental, que a gente chama de hiperestimulação ambiental, que pode envolver aí o uso de eletrônicos, como já falei, mas também excesso de atividades. Então hoje a gente tem o excesso de trabalho, por exemplo, não necessariamente em carga horária, mas a gente sabe que o trabalho hoje não se limita só ao horário mesmo de expediente. As pessoas muitas vezes, com o advento aí da tecnologia, levam atividades, levam tarefas para casa, terminam não tendo o período de descanso que é necessário para a mente desligar e, consequentemente, ficam com a mente acelerada, cheia de problemas, e não conseguem desligar para conseguir se concentrar em uma atividade que demande mais atenção. E aí eu falei de trabalho, por exemplo, mas sobrecarga mesmo de responsabilidades também, em algumas fases da vida que a gente tem que dar conta de problemas familiares, problemas no trabalho, outras questões pessoais, que demandem preocupação de nossa parte, também pode afetar a capacidade de concentração, porque é muito comum quem está passando por sobrecarga de atividades ficar com muitos problemas na mente. E aí esses problemas da mente terminam tirando a atenção daquela atividade que precisa desempenhar. Temos também um outro fator bem importante que está relacionado a hábitos de vida, que é a dificuldade de sono, um sono reduzido, sono fragmentado,
pessoas que têm apneia do sono, por exemplo, e têm um sono de má qualidade, e isso termina levando a cansaço no dia seguinte e com o cansaço, consequentemente, também a dificuldade de se concentrar. Então, o sono ruim, o sedentarismo pode estar relacionado com a dificuldade de concentração e, além desses fatores, como sono e sedentarismo, hábitos de vida outros como o uso de substâncias, uso excessivo, por exemplo, de café, uso excessivo de substâncias estimulantes, que quando elas faltam, a pessoa vai ter um momento de baixa concentração, de baixa energia e que isso pode levar à dificuldade de desempenhar suas atividades. Além disso, além dessas questões de hábitos de vida, nós temos também alguns transtornos mentais que podem levar ao déficit de concentração. Os mais comuns são o transtorno de ansiedade e são o transtorno depressivo, ou depressão. Além de outros menos comuns ou menos frequentes que também afetam bastante, como o TOC, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo. E tem uma causa que é bastante comum, só que não é a mais comum, A mais comum, com certeza, são essas questões de hábitos de vida que eu falei. Mas tem outra causa que é uma causa que as pessoas estão pesquisando na internet, têm falado muito e têm se questionado muito se tem esse transtorno, que se chama transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, o que é que vem a ser esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é uma causa relativamente comum de dificuldade de concentração? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade a gente chama de transtorno do neurodesenvolvimento, porque ele inicia na infância, ele vem da demora ou a dificuldade de desenvolvimento da região do cérebro que é responsável pela concentração. Então essa região do cérebro não se desenvolve bem e aí a criança é afetada, consequentemente vai ter dificuldade de se concentrar em diversas atividades, certo? Só que o problema não é só a dificuldade de concentração em algumas atividades. Vários outros sintomas, eles vão vir associados também, que além da dificuldade de concentração, que é principalmente em atividades que a criança não gosta de realizar, ou que sejam mais monótonas, como por exemplo estudar e escola, teremos também dificuldade de organização, procrastinação, dificuldade de dar continuidade a atividades, então elas interrompem muito facilmente as atividades que estão realizando e não concluem, ficam mudando de uma atividade para outra sem concluir nenhuma e, além disso, a dificuldade de organização geral da sua vida. E isso são sintomas relacionados com o déficit de concentração, mas esse transtorno, além de déficit de atenção e de concentração e esses sintomas que eu falei, pode vir associado também com hiperatividade, que é uma dificuldade de ficar parado, ter que realizar várias atividades ao mesmo tempo, não conseguir ficar quieto numa cadeira, por exemplo, para assistir um filme, para assistir uma série, ficar virando de cabeça para baixo e em algumas situações até mais graves não conseguir atrapalhar até a socialização, porque a criança não consegue se manter na brincadeira com outras crianças. E também uma característica desse transtorno é a impulsividade, que é a dificuldade de, por exemplo, refletir antes de falar, de controlar os impulsos quando tem uma emoção, sente uma emoção e termina reagindo de forma muito intensa ou de forma inadequada ou desproporcional, então que é a impulsividade. E tudo isso realmente traz muitos prejuízos, ou pode trazer muitos prejuízos para a vida da criança e o diagnóstico muitas vezes ele é baseado ou na presença dos sintomas de desatenção exclusivamente, ou dos sintomas de hiperatividade exclusivamente, ou uma combinação de todos eles, desatenção, hiperatividade e impulsividade. E, consequentemente, quando a gente vai resolver o problema, buscar melhorar os sintomas que a pessoa vem apresentando, principalmente a gente precisa chegar a um diagnóstico, para entender se o problema é ambiental, se é de comportamento, se é de hábitos de vida inadequados ou se é algum transtorno mental, como depressão, ansiedade ou TDAH. Por que isso é importante?
Quando o diagnóstico, a causa da dificuldade de concentração é ambiental, basta uma mudança dos hábitos, uma redução do uso de telas, diminuição de sobrecarga, diminuição de atividades que causam estresse, melhora do sono. Então, muitas vezes isso já é suficiente para melhorar os sintomas que a pessoa apresenta. Quando o problema está ligado a algum transtorno mental, como depressão ou ansiedade, por exemplo, o tratamento deve ser centralizado em tratar essas duas condições, certo? Ou qualquer uma outra que a pessoa venha apresentar, que aí depende de um diagnóstico médico, obviamente. E quando a causa é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que gostaria também de fazer um adendo, que é um transtorno que se inicia na infância, certo? Não se inicia na vida adulta. Então, é muito comum a gente atender adultos que têm o transtorno, mas que a gente conseguir identificar os sintomas desde a infância. Então, isso aí é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando o problema se inicia já na vida adulta, geralmente são outras causas que estão relacionadas com a dificuldade de concentração. Então, quando a gente identifica que o problema é de fato o TDAH, nós temos um tratamento aí focado no uso de medicamentos específicos, que são o metilfenidato, a lisdexanfetamina e a tomoxetina, que são medicamentos que melhoram bastante, assim, talvez seja um dos transtornos mentais que tem um tratamento mais eficaz com o uso de medicação e é um tratamento que melhora bem rápido, E são medicações que, quando bem utilizadas, quando bem empregadas, elas costumam ser seguras e trazer muitos benefícios para o paciente. E além do uso de medicamentos, nós temos o acompanhamento psicológico para lidar com as dificuldades que surgem do transtorno e também o acompanhamento psicopedagógico, no caso de crianças e adolescentes, que com a psicopedagoga eles vão aprender métodos diferentes de estudo que sejam mais adequados e mais apropriados às suas dificuldades e potencialidades também, certo? E o diagnóstico da condição é um diagnóstico médico, certo? Então é muito importante, se você tem começou a apresentar sintomas aí de dificuldade de concentração, de atenção, ou identifica que seu filho ou algum familiar tem sintomas parecidos, levar para uma avaliação médica, que o diagnóstico é exclusivamente médico mesmo, baseado no relato dos sinais e sintomas, contextualizado com a história de vida e que podem ser utilizados também alguns exames, como a avaliação neuropsicológica, que costuma ser bastante útil também para a gente diferenciar, certo? Então, está com sintomas, está com dificuldade de concentração, procure ajuda, procure uma avaliação médica, que a gente tem muito a ajudar você e sua vida pode melhorar bastante, tá certo? Obrigado e até a próxima.